Quero saudar a amada igreja do Senhor com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13. Está escrito: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, Cristo, também com ele viveremos. Versículo 12: se perseverarmos com ele, Cristo, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Versículo 13, que vai ser o versículo tema: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Repetindo novamente o versículo 13: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O meio-irmão de Jesus, igreja, o irmão Tiago escreveu na sua carta que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente, toda bondade, toda justiça, tudo vem de Deus, que Ele não pode ter sombra e nem variação de mudança. Ou seja, Deus não pode nem a sombra dele mudar, porque tudo que ele criou sofreria consequências inimagináveis. Tem até um louvor que diz: Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E nessa noite Deus colocou no meu coração que Deus ele tem duas vontades. Duas. Aquele que tem todo o poder, o onipotente, ou seja, o único que tem todo o poder, o onisciente, o único que sabe tudo, e o onipresente, o único que está em todo lugar ao mesmo tempo. Esse Deus que a nossa mente humana limitada não tem nem noção, ele só tem duas vontades. No quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 26 ao 28. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26
ao 28 diz assim: vede, hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje te mando. E a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vocês se desviando do caminho que hoje te ordeno, para seguires a outros deuses que não conheces. A pessoa fala, eu tenho vontade de ser crente, mas não dá. É muita proibição, não pode isso, não pode aquilo outro, nem pensar. Não vive a vida, Deus me livre, quero não. E esse texto está dizendo que ele coloca diante de mim e de você, e dos mais de 8 bilhões que existem debaixo desse céu, 2 caminhos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu quiser pecar, olha a distância aqui do lado aqui, ó. Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que tem hora que ele era necessário esmurrar o próprio corpo, para que, pregando aos outros, amanhã ele mesmo não estivesse praticando aquilo que ele pregava, vamos dizer assim, de reprovação. Assim como no inferno não existe ninguém inocente. Você chegar para qualquer um que está no inferno, nesse exato momento, e perguntar por que você está aqui, ela vai saber o motivo exato. E assim como no inferno não existe ninguém inocente, no céu não existe ninguém inocente. O Espírito Santo ainda não tinha descido, e Jesus começando a falar, dizendo: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida em si mesmo. Quem de mim se alimenta por mim, viverá, e eu ressuscitarei no último dia. O mistério que para eles não tinha sido revelado, porque o sacerdote, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, fazia o sacrifício, imolando o cordeiro, comendo o cordeiro, nos rituais judaicos, e participando da Páscoa, e ele falando da ceia, que nós comemoramos a cada mês. As pessoas, não suportando esse ensinamento, começaram a dizer: será que esse vai se matar? E por ele se matar, ele vai dar seu sangue para beber, e a gente comer a carne dele, praticar canibalismo. E esse sermão de Jesus estava muito pesado, e por não compreender, as pessoas começaram a ir embora.
com depressão, porque, né? Ele só olha para os 12 e diz: vocês não caíram também não? Vocês não caíram? Aí Pedro dá uma palavra e diz: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Ele lança: quem quer vir a mim? A pessoa está vivendo uma vida miserável, enfermidade, desemprego, vivendo um inferno na terra. E Jesus faz o convite: quem quer? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Você quer? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí quando a pessoa aceita, não forçado, aí ele vai começando a se estreitar o grau de intimidade. Diz: quem quiser vir após mim, tem que negar pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, terra. Aí continua: e não negar-se a si mesmo. Esse não pode, não serve para ser meu discípulo. Você quer? Então, ele faz o convite: eu ponho diante de você a bênção ou a maldição. Você escolhe. Eu e você. Pode ser o pior drogado, a pessoa mais miserável. Ele tem o poder da decisão na sua mão. Tem que partir daqui. Quando o filho pródigo estava já que eu comer a comida dos porcos, que ele cai em si, isso é uma obra do Espírito Santo. Quando a consciência dele acorda: peraí, quem era eu? Quem era eu? Que vida eu tinha na casa de meu pai? Os empregados que meu pai tem lá estão melhor do que eu. Aí ele diz: eu vou me levantar e irei ter com meu pai, direi: eu pequei, pai, contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como os teus empregados. Então, o poder da decisão está na minha e nas suas mãos. Eu não posso decidir por você. Não posso. Eu posso te instruir, indicar o caminho. Agora a escolha está com você. Se você vai tomar essa escolha pela emoção, o tempo vai dizer. Se você vai tomar com raiva essa decisão, o tempo vai dizer. Se você vai tomar essa decisão de servir a Ele com tristeza, com pesar, o tempo vai dizer. Como diz no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Então o tempo vai dizer. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 30, olha o que a Bíblia diz. Olha como a Bíblia é fiel. Números 30, Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 19 e 20 diz assim: os céus e a terra, como hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele dá um conselho: escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dá muitos anos na
que jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Deus dizendo ao mundo hoje, primeiramente essa palavra para o povo de Israel que saiu do Egito. Eu dou no céu e a terra como testemunha contra ti que eu te coloquei diante de você o quê? A bênção e a maldição, a vida e a morte, que ainda dá um conselho. Apega-te ao Senhor, aprende a amar, porque é dele que depende a tua vida, a tua saúde, a tua felicidade. É dele que depende. Então, quanto mais você amar ele, mais ele vai cuidar de você. Não por obrigação. Não por obrigação, mas por amor. Então é muito sério. E essa é a vontade, o quê? Permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, Ele vai colocar para diante de você o quê? O caminho para você escolher. E depois de escolher, e agora eu vou falar algo que eu vivi muito isso. Convivi com pessoas. No versículo 13 da leitura que eu li, que se nós formos fiéis a Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O versículo 12 diz assim: se nós perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Se negarmos, Ele também o negará. Deus, Ele não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra dele. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz assim: eu velo, viste bem Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus, Ele está sujeito à palavra dele. Eu convivi com obreiros que ele dava um pouco de dízimo nessa igreja, na outra também, na outra também. Aí, como o dízimo era muito elevado, comprava uma cesta básica ou alguma coisa assim, para a igreja não saber como é que era quanto é que era que ele ganhava do salário. Porque se é 10%, se ele dava, vamos dizer assim, R$1.000, a igreja sabia que ele ganhava 10.000. Então ele fazia isso, para que para a igreja não saber. E a Bíblia está dizendo: se nós formos fiéis à palavra, Deus, Ele continua fiel à palavra. Mas se formos infiéis a Deus, Deus, Ele continua sendo fiel à palavra dele. E o que é que acontece? Eu já vi pessoas, estamos falando de obreiro, que dizem assim: irmão, parece que quanto mais a minha vida está torta, mais parece que Deus abençoa. Não pode. Não é sério, irmão. Quando eu tento andar na linha, aí eu fico desempregado, os filhos adoecem, eu começo a ter briga dentro de casa, só Deus na causa. Eu começo a andar todo torto, aí a minha vida vai a mil maravilhas. Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando Deus, por acaso não cumpriria? Então Deus tem um compromisso com a sua palavra. Como eu falei no princípio, que nem a sombra de Deus pode mudar, porque Ele está preso à palavra dele. Abra aí no livro de Juízes,
Deuteronômio, em Josué Juízes, Deus colocou, mas não vai dar tempo, só vou falar de um personagem que, Juízes capítulo 14, presta atenção. Sua mãe era estéril. Juízes 14, versículo 4. E um dia o anjo aparece para sua mãe, diz: olha, você vai ter um filho, e esse filho ele vai ser consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser cheio de Deus, só que ele vai ter algumas regras que ele vai ter que cumprir à risca, porque esse menino vai ser especial. Ele não vai poder tocar em defunto, ele não vai poder cortar o cabelo, e ele também não vai, nada que vem da videira, ele não vai poder tomar vinho, comer uva passa, comer uva, não. Esse menino vai ser consagrado a Deus, ele vai ser nazireu desde o ventre. E assim nasce Sansão, cheio de Deus. A Bíblia diz que com a queixada de jumento ele mata 1000 homens. A Bíblia diz que esse homem, cheio do Espírito Santo, ele pegou 300 raposas, como? E amarrou uma a outra e tocou fogo da seara. Esse homem cheio do Espírito Santo, andando na vida errada, isso consagrado a Deus, se deitando com prostitutas, ele entra na cidade e os seus inimigos tentam matá-lo, e quando ele desperta, ele pega o portão da cidade e carrega nos ombros, como se fosse uma cadeira dessa de plástico. Aí o versículo 4 diz assim: mas seu pai, Juízes 14:4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Como hoje, a pessoa pode ser o que for, se ela não for cristã, não serve para ser a sua esposa e nem ser seu esposo, porque o Espírito que está nela não é o mesmo que habita em você. O Sansão se cresceu e como lei, ele tinha que casar com o povo, com uma mulher do seu povo, uma cristã. Ele disse: não, eu não quero. Eu quero aquela mulher, que ele queria, era o quê? Era filha dos inimigos do seu povo. Então a vontade de Deus, permissiva, ele quer que você fume, não. Mas se você quiser fumar, ele não vai impedir. Então essa é a vontade permissiva de Deus. Sansão, cheio do Espírito Santo, começou a tocar em morto quando ele mata o leão, e quando ele volta, pega o favo de mel de dentro do leão morto, se deitando com prostitutas. Ou seja, você quer, como é que se diz, pegar uma cirrose? Não. Mas você quer beber? Beba. Você está ciente das consequências. Colegas meus, que a gente cresceu junto, a pessoa ir para o banheiro e começar a vomitar um pedaço de fígado, óbvio, e poucos dias ir ao caixão. Deus quer que a pessoa morra daquele jeito? Não.
Então a pessoa, a vontade permissiva de Deus é essa. Está aqui, ó, você escolhe. Você escolhe. Você quer assaltar o banco? Você está desempregado. Ó, tinha um irmão chamado Aleluia. Ele passava 6 meses na igreja e 6 meses no mundo. E um dia a mãe dele sofrendo, ele no mundo, Deus usou uma irmã na profecia e disse: eu vou levar seu filho, mas vou levar convertido. E ele estava desempregado, os colegas, vamos ali assaltar um depósito de gás, um sol de 40 graus, no domingo. Eles foram lá assaltar. Então você quer assaltar um banco? Vamos. Você tem 4 opções. Você sai com dinheiro do assalto, a primeira boa. Segundo, ir para a cadeia. Terceiro, levar um tiro, ficar de cadeira de roda. Ou 4, ir para o cemitério. Então, é 3 por 1. Você tem 3 desvantagens e uma coisa boa. Você quer arriscar? Você escolhe. E esses abençoados foram lá para assaltar esse depósito de gás. Quando eles entraram no depósito, o que estava lá pilotando a moto levou um tiro de 12 na hora, na cabeça, caiu. E ele saiu correndo, levou um tiro nas costas e morreu de joelho, pedindo perdão a Deus. Então a vontade permissiva é essa. Você faça o que você quiser. Adão está aqui no paraíso, é tudo seu. Você só não me toca nessa água. No dia que você beber essa água, você morre. A vontade permissiva de Deus é essa. Você tem o poder da sua escolha e Ele respeita. Ele respeita. Você quer ir para a zona, para os inferninhos, vá. Você está sujeito a uma DST, uma AIDS. Não tem cura. O risco é seu. Então, Sansão, cheio do Espírito Santo, nascido e criado na igreja, se fosse nos dias de hoje, passou a vida inteira brincando com o inimigo que estava procurando uma oportunidade para matá-lo. E ele foi confiar em quem? Foi no seu maior inimigo. Dormiu no colo do seu inimigo, abriu o seu coração. Eu sou consagrado a Deus. Juízes 16, 20 para mim é o versículo mais triste da Bíblia. Que quando Dalila põe remédio na bebida que ele bebe, e quando ele acorda, e ele pensando que Deus está com ele diz dentro de si: como das outras vezes, eu vou me levantar e vou sair. Mas ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. A vontade permissiva de Deus é essa. Hoje as pessoas estão fazendo piada com as coisas de Deus. Hoje eu vi um vídeo que meu coração partiu, dentro de uma igreja que se diz evangélica, chutando a Bíblia como se fosse bola. Então, Deus permite, você escolhe. Mas quando você tiver com câncer de pulmão, por causa das drogas ou de outro tipo de cigarro, não me culpe, porque foi você que escolheu. Se você ficar numa cadeira de roda, irmãos, o que assaltar o Banco Central, todos eles foram presos. Os que não foram presos foram mortos. Ou seja, uma coisa amaldiçoada, porque a pessoa escolheu. Ou seja, se eu for infiel, Deus ele não vai mudar a palavra dele por
eu vou jantar, vou almoçar, vou tomar café. Talvez minha vida até melhore, entre aspas, mas a minha eternidade está condenada, então isso continua o mesmo. Por isso que em Malaquias diz que inútil é servir a Deus. A gente está aqui, faz propósito, oração, jejum, faz voto, luta para andar. Enquanto isso ímpio é churrasco, casamento, parece que não tem problema. Aí a Bíblia diz: como o pastor separa os bodes das ovelhas, vai chegar o dia que você vai ver a diferença do que serve para o que não serve. Então a vontade permissiva de Deus é essa, irmão. Você faz o que quiser, minta, compre e não pague, faça o que quiser. Quando vier as consequências, não põe a culpa em Deus. Foi eu que escolhi. Eu escolhi esse estilo de vida. Então, as consequências vão vir. Mas se eu for fiel para concluir, não vai dar tempo. Romanos 12, 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Se transforma, se mudar sua mente, a renovação do vosso entendimento, para que experimente. Você pode fazer a vida mais gostosa do mundo. Se eu não provar, eu não vou saber se ela está boa. Então, para mim provar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que não me conformar com o sistema deste mundo, não se sujeitar aos padrões deste mundo e procurar, cada dia que passa, moldar corpo, alma e espírito na palavra. Tanto que o versículo 1 diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, culto inteligente, onde a gente não estuda um aleluia e glória a Deus, mas você está pensando, é isso mesmo, rapaz. Olha, se eu tivesse tomado essa decisão alguns anos atrás, talvez eu não tinha passado por isso, ou e nem estaria passando por isso, porque foi eu que escolhi. Deus não tem culpa. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz assim, é mais umas cartas à frente aí. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz assim: oro, isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo, oro, para que segundo as riquezas da glória, da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder, pelo Espírito Santo, no homem interior, dentro. Versículo 17, para que Cristo habite, ou seja, more, pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados, ou seja, fortalecido, confirmado com Ele, fundado
gente compreender, olha aqui, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Assim como Enoque não conheceu a morte, e Deus o tomou para si, assim como Elias foi trasladado no redemoinho e subiu no carro de fogo. E alguns teólogos dizem que as duas testemunhas do Apocalipse é Enoque e Elias, porque não conheceram a morte. No mundo onde o amor a Deus tem esfriado, a ciência tem se multiplicado e o pecado tem multiplicado de uma maneira tão gigantesca, eu e você, pela palavra, temos a oportunidade de conhecer qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, conhecer o comprimento, a largura e a profundidade de Deus. Você quer não morrer? É só não pecar mais. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, nesse mundo de pecado, está aqui, ó, se eu for fiel à palavra, assim como Deus é a palavra dele, Deus me guarda e guarda. Então, a vontade permissiva de Deus, você escolhe o caminho que você quiser. Agora, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem que negar-se a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.